E aí pessoal, o vídeo de hoje é mais mão na massa. Eu vou mostrar para vocês como colocar as suas migrations no local diferente do que o projeto principal da sua solução. Se você nem entendeu o que eu estou falando, vou deixar um vídeo aqui sobre Entity Framework, porque o vídeo de hoje é voltado já para quem já está utilizando. Então vamos direto para o código. Então essa dica é para quem está querendo desenvolver já de uma forma um pouco mais estruturada. Vocês podem ver aqui que eu comecei a dividir em camadas. Eu podia ter muito mais camadas e também podia ter menos. Mas esse problema surge quando a gente está desenvolvendo uma solução e a gente está querendo separar as camadas dele em projetos diferentes. Vocês podem ver aqui que eu tenho um projeto web app normal, tá aqui, que é esse demonstração. E aí eu coloquei os modelos dele no outro projeto, um projeto Class Library, simples, só tem essa classe aqui, que é a classe escola, e criei um outro projeto Class Library, que é o repositório, onde eu coloquei o dbContext. Então o meu dbContext aqui nesse projeto chama appdbContext, então appdbContext. E olha só, ele está aqui de uma forma bem simplesinha, como a gente vê na própria documentação do Entity Framework. É um construtor que recebe um context options e manda ele para a classe base, que é o próprio dbContext. A única coisa que eu coloquei aqui foi o dbset de escolas, que é o que ele vai transformar em tabela. Então até aqui está tudo muito simples. Repositório faz referência a modelos, como vocês podem ver aqui. E no demonstração eu coloco o repositório, porque é onde eu vou utilizá-lo. Coloquei aqui a minha connection strings, chama SQL conexão, o nome do meu servidor, database e integrated security para ele usar o meu login próprio aqui. Obviamente vocês podem alterar a connection string para connection string padrão de vocês, mudando o servidor, database. Se vocês quiserem colocar usuário e senha também, vai funcionar da mesma forma, porque isso que eu estou mostrando não é o importante. Isso aqui, quando vocês estão utilizando o Entity Framework, dbContext, etc., vocês já fazem. O problema se encontra quando você quer separar, porque geralmente o dbContext num projeto, vamos dizer assim, padrão de quem está aprendendo, ele está dentro do projeto principal. E em geral você só tem um projeto principal. Até os modelos, em geral, você cria uma pasta dentro de demonstração escrito modelos, uma pasta repositórios, etc. O problema mesmo acontece quando você faz essa separação que eu estou fazendo aqui, que geralmente você encontra quando você dá um passinho além. No começo, quando a gente está aprendendo, geralmente os tutoriais eles mostram tudo junto, porque é o certo, é o mais simples, mas quando você começa a ir mais para o mundo real, você começa a separar as coisas. Vou colocar um projeto aqui, um projeto ali, para ter essa clean architecture, essa arquitetura limpa. A gente acaba separando em camadas para facilitar você trocar alguma peça. Eu preciso trocar o SQL por um Oracle, dá. Um Oracle pelo MySQL, dá. E a gente acaba fazendo dessa forma, beleza? Mas vamos direto aqui ao que interessa. Não é complicado, isso aqui você acha na própria documentação da Microsoft, mas às vezes é um pouquinho chatinho. Então eu vou deixar o link também da documentação, caso você queira dar uma olhada no material fonte. Mas o que você vai precisar fazer é isso daqui, ó. No seu projeto principal, você vai criar uma classe. O nome da classe tanto faz. Aqui eu utilizo o nome Factory, porque é um padrão da indústria. Você podia colocar fábrica, podia colocar o nome que você quisesse. É simplesmente um padrão de projeto. Ela é uma classe que me gera instância de outra classe. Então a gente pode ver aqui que no final, o que eu retorno é o meu app dbContext, que é o meu dbContext lá, que eu já mostrei para vocês. Esse que está aqui, ó. Mas ele tem que seguir esse padrãozinho aqui. Por quê? Porque o .NET, e no caso aí, o Entity Framework, eles seguem um padrão. Quando eles não encontrarem o dbContext no seu projeto principal, ele vai ficar perdido. Mas ele faz uma coisa, ele sai procurando no seu projeto alguma classe que implemente essa interface. iDesign Time dbContext Factory. Então, ele já tem lá por padrão. Ele sabe, se eu não encontrar, vou procurar alguma coisa. Se ele não encontrar uma classe com isso, aí ele se perde e te dá uma mensagem de erro. Mas quando ele encontrar esta classe que implementa essa interface, ele vai saber o que fazer. Ele vai tentar criar um dbContext e vai receber esse código aqui. Esse código é o código que a gente faz. Então o que a gente põe aqui? Em primeiro lugar, eu criei esse config para que ele possa acessar o nosso app settings. O app settings aqui é onde a gente colocou a string de conexão. Então eu não vou chumbar aqui, eu não vou colocar escrito a minha string de conexão, porque se eu precisar mudar,
eu vou ter 2 lugares para mudar. Então eu crio aqui esse config, assim como ele criaria lá no program, quando você está startando a sua aplicação, ele cria uma configuração lá, você está fazendo aqui na mão. Então aqui o que a gente faz? Eu falo, ó, quero um builder dessa configuração, coloco aqui o caminho que vai ser o diretório atual de onde está o seu programa, né? Ele vai checar através disso daqui, ele vai checar o caminho que está aí no seu disco rígido mesmo, vai colocar esse arquivo JSON, que é o app settings, e vai construir esse arquivo de configuração. Aqui embaixo a gente constrói o builder do options, que a gente precisa disso aqui, ó, options. Lembra quando a gente está fazendo o dbcontext? O dbcontext precisa receber os options aqui. Esse options aqui, que você receberia por injeção de dependência, aqui você está fazendo ele na mão. Você está substituindo a injeção de dependência que acontece ali quando a sua aplicação inicia. Então você cria um desse, passa o parâmetro, ó, quero que use o SQL com a configuração connection string que eu pego aqui, ó. Veja que você puxou desse arquivo de configuração que você montou acima. Então ele vai lá, pega e o pulo do gato, o segredo está aqui. Deixa eu até passar para baixo. Você vai receber essa expressãozinha, no caso aqui é um lambda, esse B aqui podia ser qualquer coisa, e você fala, olha, migrations assembly repositório. Aqui o nome repositório é o nome que você pega aqui, é o projeto no qual você quer que coloque o repositório. Aqui eu estou fazendo de uma forma que eu vou jogar as migrations lá no repositório. É só para exemplo, no fim eu quero colocar ele no demonstração. Eu só vou mostrar para vocês que funciona das duas formas. Agora eu vou rodar, ó. Esse erro aqui na verdade é só porque eu esqueci de mudar aqui o default project, que eu estou executando esses comandos. Ele tem que ser onde eu quero mandar. Olha lá, criou. Repare que criou a pastinha aqui, ó, migrations, e colocou essa migration que eu criei aqui. Tá ela aqui. Mas eu quero mostrar para vocês como colocar migrations no demonstração, no meu principal, separando o context da migration. Então vou apagar elas aqui. Tudo bem? E agora eu vou mudar aqui, ó. Eu quero que ele coloque na demonstração. Volto agora para a demonstração. E rodo. Repare que agora onde ele colocou os arquivos? Aqui no demonstração. E para mostrar para vocês, porque às vezes vocês vão encontrar o erro, olha o que aconteceria se a gente não tivesse isso aqui. E essa mensagem aqui está dizendo que ele não encontra o que precisa encontrar no projeto que você mandou ele rodar. Você mandou ele rodar no demonstração. No demonstração, nesse momento, você não tem um context. Não tem, porque o context está no repositório. E também não tem alguma classe que implemente esse iDesignTime dbContextFactory. E ele fala aqui, ó, você pode trocar usando dbContextOptionsBuilder, que no fim é o que a gente está fazendo aqui nessa linha, ó. Inclusive ele coloca options.useSQLServer connection, que é a conexão que a gente está utilizando aqui, e ele coloca isso aqui, ó, bmigrationsassembly e o nome, ó, demonstração. Ele dá a dica toda aqui. É que às vezes é difícil, às vezes a gente vê esse vermelho e já dá um susto, mas no fim, só por aqui a gente já conseguiria saber o que precisa ser feito. Mas, logicamente, com alguém explicando e também lendo a documentação, fica mais simples. Por isso, como eu já falei, vou deixar a documentação aí. Ah, outra coisa, não esquece que aqui no seu arquivo, não esquece que aqui no seu projeto principal, você vai ter que instalar o Entity Framework Core Design, porque é ele que utiliza isso daqui, além, é claro, do Tools, o Entity Framework Core Tools, que é o que vai te dar o Add Migration, Update Database, esse tipo de coisa. Então você precisa instalar isso através do NuGet, beleza? A dica de hoje era essa, mais mão na massa, espero que tenha gostado. Se gostou já sabe, curte, compartilha, se inscreve
Manda para alguém que às vezes está perdido aí utilizando o Entity Framework, que começou a dar um passinho a mais, né? Mexer com a arquitetura limpa, organizar melhor em camadas. Eu posso falar disso também em outros vídeos. E é isso, por hoje é só. Vejo vocês no próximo código.